Seja muito bem-vindo a mais um episódio do APGcast, o podcast do futuro procurador. Nosso convidado de hoje, olha só, ele foi aprovado em duas das PGS mais difíceis do país. Recebam com muito carinho o nosso ex-aluno aqui, Renan Sindor. Seja muito bem-vindo ao APGcast, Renan. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Henrique. Muito honrado pelo convite de vocês. A gente já se encontrou pessoalmente no curso de prova oral da PGE São Paulo e é muito gratificante e feliz também que estamos nos encontrando novamente depois com um resultado positivo. É isso aí, é o resultado positivo que ele chama, fui nomeado, vou assumir agora a PGE São Paulo, né? Tá, posse pertinho, né? Henrique, tudo bom, meu amigo? Tudo ótimo, Rodrigo. Muito bom estar aqui com você hoje, e especialmente estar com o Renan, que foi nosso aluno, né? E a gente também esteve junto na prova oral. É uma satisfação muito grande. E agora, colegas, muito bom ter Renan aqui com a gente. Renan Sindor, acertei o sobrenome. Exato. Nome chique, né? Sindor, Bordeaux. Agora, como procurador, ele vai Bordeaux, vai poder viajar, vai pra fora, né? Dá um sorriso no rosto que tá aprovado, né? É bom demais. Vida mudada agora. Você tem essa real noção, Renan? Que a partir de hoje, de agora, sua vida tá mudando completamente? Cara, vou falar sincero, nem caiu a ficha ainda. Nem mesmo com a nomeação, mesmo com tudo isso, nada caiu a ficha. Foi, acho que desde o resultado da prova oral, né? Mesmo do provisório, que já tinha dado tudo certo. Ainda eu converso assim com amigos e tudo, não cai a ficha que aconteceu, que acabou toda a jornada de estudos. Seja em São Paulo, seja no Paraná, nenhum delas caiu a ficha, não. É isso aí. Até já adiantando aqui quais foram as aprovações do Renan. Renan foi aprovado na PGE São Paulo e na PGE Paraná. Por isso que eu falei que são uma das procuradorias mais difíceis, mais concorridas do país. A gente pega o histórico ali de PGS. Renan foi 7º lugar na PGE São Paulo, resultado final. E olha só, na PGE Paraná, 2º colocado na prova oral. Então, o rapaz aqui sabe e sabe muito, e ele vai contar um pouquinho da trajetória dele para compartilhar com vocês, para vocês terem essa real noção como ele começou, quais foram as principais dificuldades, e a gente sabe que como agrega muito valor aqui para quem está nessa jornada que é tão solitária, ter depoimentos, ter relatos aqui de quem conseguiu vivenciar a jornada e no final ser aprovado, né? Agora, Renan, conta um pouquinho da tua história ali, de onde você é, como foi que você iniciou essa preparação para concurso. Você é um cara muito novo, né? Então, como foi essa tua preparação? Foi foi no final da faculdade? Foi logo como se formou? Dá um contexto pro pessoal que tá nos vendo. Então, eu nasci em Fortaleza, eu sou de Fortaleza. Minha Torcedor filha de quê? Torcedor do maior do Nordeste. O maior do Nordeste, Fortaleza Esporte Clube, né? Tamo juntos. É o Lion, não tem jeito. Nasci de Fortaleza, mas só nasci, minha família toda de lá, mas há muito tempo eu já moro em Recife. Eu fiz faculdade lá na UFPE e comecei. Eu já sabia que ia estudar para concurso, depois estagiei em escritório, mas depois vi que preferia o lado de concursos mesmo. Mas efetivamente estudar de fato, eu acho que eu emendei no penúltimo período da faculdade. Eu tinha estudado para a OAB, aí já comecei num ritmo assim de estudo, depois já emendei em janeiro de 2023. Assim, na primeira segunda-feira eu comprei o curso, aí que eu passava na segunda, e na primeira segunda-feira de 2023 eu comecei estudando pelo extensivo de vocês e fui até agora, até dezembro de 2024. Legal. Renan, o que foi que te fez escolher concurso em detrimento da advocacia? Cara, o principal assim era mais um senso de estabilidade local. Acho que isso foi o primeiro ponto, porque, como eu disse, eu sou de Fortaleza, moro em Recife, mas por conta do trabalho dos meus pais, acabo tendo que me mudar muito. Então, essa sensação de que, se eu passar no concurso, vou ficar nesse local, para mim, já era um primeiro atrativo dos concursos. O segundo, eu acho que seria, principalmente, o fato de que eu me sentia que eu conseguiria um melhor resultado estudando para concurso do que propriamente no mercado de advocacia. Então, acho que foi essas duas pedras que eu encontrei melhores, assim, para tomar a decisão. Legal. A gente comentou aqui nos bastidores, que você comentou de um vídeo que eu gravei recente sobre o mito da pessoa precisar de prática para ser aprovada. Eu queria te ouvir que você é um cara que passou sem ter a prática da advocacia, sem ter anos de advocacia, né? Queria te ouvir um pouquinho sobre esse tema. Cara, então, eu só fui estagiário. Meu primeiro emprego agora vai ser como procurador mesmo. Eu estagiei em 2 escritórios de advocacia, mais ou menos no começo assim da graduação, e depois já fui para os órgãos públicos porque já tinha uma certa noção de que estudaria para concurso no final da faculdade, então seria mais tranquilo estudar como estagiando no órgão público. Então, assim,
não tenho prática propriamente. Pegava uns processos, porque o escritório que eu estagiei era pequeno, mas assim, putz, nem lembro muito mais da prática em si. Então, realmente, assim, não acho que me faltou isso para os estudos. Então, Isso aí. Interessante que a jornada de Renan parece muito com a sua, né, amigo? Parece. Escutando o Renan, é mais ou menos o que aconteceu com você também, no seu Acho que estudo, né? eu fui aprovado logo após me formar, o Renan também, mais ou menos a mesma idade, então fui aprovado com 25, né? 24. 24, também fui 24 para 25, então é bem parecido, eu me vi muito nele aqui quando a gente se conheceu também lá na prova oral. Quando você fala a expressão dessa, eu me vi muito nele, você tá ficando velho, Henrique. Aí você tá ficando velho, é impressionante isso, né? Mas, cara, essa questão que você falou do concurso e da advocacia são habilidades completamente diferentes. Concurso público, tem gente que vem da advocacia com, vou chamar entre aspas, de soberba, de achar que eu tenho 10 anos de advocacia, vou pegar uma prova de concurso e vou lá e vou marcar e vou acertar. Não é assim que funciona, não é assim que a banda toca. Concurso é uma habilidade específica. Você tem que absorver o máximo de conteúdo na sua cabeça para marcar o X na questão correta. É isso que no final vale. Não importa se você sabe como um processo judicial anda na prática, como recolhe as custas, como funciona o PJ, não importa muito. O que importa é você acertar questões e acumular conhecimento. Então, a galera que está querendo iniciar o estudo para concurso de procuradoria no final da faculdade, como foi o caso do Renan, não se preocupa com essa questão de prática. Primeiro que procuradoria, em regra, não exige prática jurídica, só algumas que vão acabar exigindo. Mas, e quando exige é só no ato da posse, então dá tempo de você fazer o concurso e adquirir a prática, né? E saber que a habilidade maior é a aquisição do conhecimento e acertar questões, né, Henrique? Até porque na advocacia privada, você se especializa geralmente em uma área só, né? Então você tem um conhecimento, vamos dizer assim, eu fui advogado trabalhista. Você pode até ter um conhecimento maior do direito do trabalho, do processo de trabalho, mas a gente sabe que o estudo para advocacia pública, o estudo para concurso, exige um conhecimento amplo de várias matérias. Então, assim, quem está na faculdade, aqui tem dois casos específicos que vale a pena iniciar o estudo na faculdade, é o que a gente sempre diz, né? Um pouco antes de sair da faculdade, no último período, e você sai realmente numa vantagem de chegar bem numa prova da advocacia pública. E Renan, por que procuradoria? Sempre quis procuradoria, se estudava para... O que te levou a escolher essa carreira? Então, lá na faculdade, tinha algumas pessoas que eu tinha contato um pouco mais velhas que tinham feito o concurso de procuradoria. Porque, em tese, quando você entra na faculdade, fica muito Ministério Público, juiz... Os professores? Não, assim, das pessoas, até familiares, perguntando, vai fazer concurso, aí pergunta disso, de juiz, de Ministério Público. Mas como eu tinha um contato com essas pessoas mais velhas que eram procuradores, acho que um era de São Paulo, mas depois foi Henrique também. Aí eu comecei a me interessar pela área, vi como funcionava, e achei que eu tinha um perfil maior. Na faculdade eu estagiei no Ministério Público de Pernambuco, e também não achei que era muito para mim. Juiz também nunca achei que era muito para mim. Então foi mais ou menos por isso, e depois sabendo melhor das atribuições. Aí, basicamente, isso é a questão também da falta de prática. Como eu ia estudar na faculdade e tinha meio que estabelecido um caminho, estagiando em órgão público, para já estudar para concurso, eu sabia que o fato de não pedir prática jurídica já era um atrativo muito grande também. Cara, foi exatamente também a minha decisão, foi mais ou menos por aí. Você tem a possibilidade de, sem prática jurídica, ou seja, assim que sair da faculdade, ingressar numa carreira fim, numa carreira top, equiparada a Ministério Público, Defensoria, magistratura, que exigem prática, né? É um atrativo muito grande para quem está iniciando, ou também para quem é servidor que não exerce prática jurídica. Tem várias pessoas que estudam assim, como é que eu faço ter um prático servidor? Não tem jeito, não tem como ter prática se você não está dentro de um cargo que exerce atribuições jurídicas, né? Agora, Renan, vamos indo agora para o início da tua preparação lá, que você falou, começou lá em 2023, que foi aluno nosso do extensivo. Fala para a gente assim, quais foram as tuas principais dificuldades para dar o start nos estudos, para começar aquela primeira semana que você sentou, vou começar esse projeto de vida, né? Então, acho que o maior dificuldade, acho que basicamente para todos, é manter a concentração por um grande período de tempo, né? Então, eu tive a felicidade e o privilégio de poder ter o tempo todo para estudar. Claro que no começo estava conseguindo com, eventualmente, TCC, algumas cadeiras da faculdade ainda, estágio também no começo, mas ter o tempo todo para fazer, você meio que deixava, eu tenho que cumprir essas metas do extensivo, mas você pode fazer ao longo do dia, e você não conseguia sentar e focar, principalmente,
por determinado período de tempo fixo. Ah, vou terminar esse PDF. Aí, pô, você fica disperso, você começa, então isso, principalmente nas começos, nas primeiras semanas, era o mais difícil. Depois eu acho que desenvolve o hábito e aí fica tudo mais fácil. Aí eu juntava um pouquinho mais, 10 minutos a mais de concentração sempre para conseguir evoluir. Então acho que a maior dificuldade que eu tive, seja no começo também, eventualmente algum tempo, era a manutenção de um tempo de concentração muito alto. Necessário para adquirir o conhecimento para conseguir impor e completar aquelas metas estabelecidas de uma maneira melhor. E o que você fez especificamente para conseguir se concentrar mais? Hoje, cada vez mais, o déficit de atenção é muito grande, né? São muitos estímulos, né? O que você fez para... Pô, eu preciso concentrar, é um ato solitário estudar para concurso. Cara, então, a melhor forma que eu tive, e eu acho que eu acabei adaptando isso mais quando eu já tinha até passado de fase, de objetivo e tudo. Porque o tempo não era um problema, então eu conseguia cumprir as metas. Mas a questão é que muitas vezes eu tenho o dia todo, fiz a doutrina, e lei seca eu vejo de noite. Aí quando chegou na subjetiva ou até na prova oral, eu sentia, posso otimizar melhor esse meu tempo que eu tenho disponível. Então eu fazia realmente blocos de estudo. Fazia de manhã e meio que cronometrava. Aí no começo eu não conseguia, eu fazia 50 minutos e pausava 10. À medida que eu conseguia ver que eu estava fazendo esses 50 minutos e que, sei lá, o alarme batia, eu via que deu 50, eu ainda sentia, deixa eu terminar essa página aqui do PDF, deixa eu terminar esse artigo. Aí eu sentia que eu já estava conseguindo, aí eu aumentava, sei lá, 10 minutos. Aí fazia 1h, 10. Aí eu acho que, claro, não consegue ficar muito tempo, né? Eu acho que mesmo na prova oral, com todo aquele impulso de, tá terminando, o máximo que eu conseguia era 1h20. E era com toda a pressão. Aí você fazia pequenas pausas e logo voltava ou dava um tempo maior? Não, eu fazia de manhã e à tarde. Principalmente no final, assim, eu fazia... Eram uns 3 blocos ou 4 blocos de manhã, aí a pausa era pequena, eram 10 minutos. Porque eu sentia que se eu fizesse um pouco mais, acabava pegando o celular e era mais difícil de voltar. Por mais que pareça 10 minutos pouco, quando você não fica com o celular e tudo, você consegue, assim, acaba sendo um bom tempo. E depois eu parava para almoçar. Aí para almoçar eu parava 1h30, almoçava, ficava tranquilo, e depois fazia de novo à tarde. Aí, a não ser que, tá muito perto, aí eu fazia um treino com o Vitor, meu amigo que também estava à noite, mas aí geralmente terminava o dia. Aí era esses blocos de manhã, sejam 3 ou 4, e à tarde. A depender de como estava nos estudos. O Vitor lá da Oral? Exato. Legal. Passou também. Legal. Mas tu estudava em casa sozinho? Estudava em casa sozinho. Sem grupo? Eu nunca... Assim, eu tenho outros amigos que estudam em sala de estudo, eles preferem também, mas para mim eu sentia mais tranquilo e melhor estando lá. Porque eu sentia que eu conseguia otimizar também melhor, porque não tinha um deslocamento para sala de estudo. Sem dúvida. Aí para mim era ideal ficar sozinho, eu ficava no meu quarto, com silêncio, eu não tinha esse problema também de ter barulho em casa, era muito tranquilo. Então, para mim, era ótimo. Renan, e quantas horas você estudava por dia? E se elas eram constantes? No processo de formação de base, era determinado número de horas, depois estava sendo aprovado já em subjetivo e oral, aumentou ou se manteve esse número de horas? Que eu te ouvi, que é um tema que muita gente pergunta, né? Qual é o número de horas ideal para estudar para concurso de procuradoria? Então, assim, no geral, no começo, formação de base, eu digo até a PGE Sergipe, que foi quando eu tive o meu primeiro resultado, que eu passei no primeiro objetivo. Eu acabava não metrificando muito as horas. Eu me preocupava em cumprir o cronograma. Cumprir o cronograma, que era justamente esse problema. Às vezes eu tinha dias que eu cumpria muito certinho e digamos assim, num bloco de estudos. Outros eu ficava, vou fazer tal coisa e depois eu termino isso. Minha preocupação maior era completar as metas. Depois da prova de subjetiva, que aí eu senti uma sensação de mais, já estou perto, eu tenho que fazer valer essa oportunidade que eu tive de passar na objetiva, enfim. Aí eu acho que eu fazia umas 7 horas, 8 horas. E depois, quando estava perto da prova oral, que aí vem a pressão e você ficava nessa questão até psicológica mesmo, de eu devia estar estudando, aí eu nem terminava essa que eu disse, de manhã e tarde, e de noite ficava com o Vitor, treinando com o Vitor. E só Deus sabe. E você também estudava nos finais de semana? Como era o seu sábado e o seu domingo? Então, no sábado era normal. No sábado, assim, era óbvio também. Sábado é dia útil. Era dia útil. Não vou dizer também que, eu puxava da mesma forma que era durante a semana. Não puxava. Mas eu fazia como se fosse um dia
qualquer. De manhã acordava cedo, fazia também, e de tarde também. Mas de noite aí também eu não ficava até mais tarde, nem nada. Terminava sábado de manhã e de tarde e estava tudo feito. No domingo eu estudava só pela manhã. Era para mim, porque também para de certa forma ter uma vida social mínima, que seja possível, né? Então eu estudava de manhã, terminava quando era possível, eu tentava organizar o cronograma, seja para deixar matérias que não precisasse tanto de lei seca, por exemplo, no concurso da PGE São Paulo, filosofia e sociologia jurídica. Eu deixava no domingo. Porque aí eu estudava o assunto, não tinha lei seca e tudo, eu sabia que eu conseguia matar numa manhã toda. Então era mais ou menos por aí, mas aí era todos os dias. Assim, não tinha feriado, não tinha nada, era todos os dias também. Uma regra básica aqui. Aí você segue se quiser ou não, né? Enfim, cada um tem livre-arbítrio. Regra básica que eu costumo falar. A pessoa que só estuda, tem um dia todo para estudar, o edital não está aberto, ela pode estudar muito na semana, suas 6 horas diárias, por exemplo. Porque eu costumo falar que quem só estuda tem que honrar esse tempo, né? Tem que estudar pelo menos 6 horas. 6 horas a gente tá falando 3 horas de manhã, 3 horas da tarde, né? Um bicho de 7 cabeças, né? Então quem só estuda pode no final de semana tirar um pouquinho o pé mais. Pô, já estudei muito na semana, não tem edital aberto. Agora, quem trabalha e estuda não pode se dar o luxo de abandonar o final de semana. Eu vou curtir minha vida no final de semana, vou pra praia, vou pro pagodinho, vou pro churrasco. Não dá, porque você tem pouco tempo na semana e você tem que usar o final de semana, são 2 dias inteiros que você tem para estar só estudando, tem que acelerar nos finais de semana. Então, uma regra que eu costumo falar é exatamente isso daí, essa divisão da pessoa que está com o horário cheio na semana e quem tem que conciliar trabalho e estudo, né? Agora, edital publicado, o papo muda, né? Quando o edital foi publicado, Renan, o que você percebe algumas... Qualquer um desses editais, na PGE Sergipe, que você passou na Objetiva, em São Paulo e no Paraná, que você passou por completo, você mudou alguma postura na publicação do edital? Ou postura que eu digo de maneira geral, alguma coisa no seu estudo? Ou o número de horas que você aumentou? Houve alguma mudança no teu estudo? Cara, do edital, o edital quando saiu que teve o maior assim, impulso mesmo era de São Paulo. Porque realmente o que eu mais queria era passar na PGE São Paulo. Então, a postura era mais essa questão da pressão que você coloca até em si mesmo. E, pô, essa era a prova que eu queria, pô, eu vou estudar, tenho que estudar. E você vira uma questão psicológica de você, pô, eu posso estar estudando mais, eu tinha o tempo todo para estudar, então era essa mudança da postura. E essa questão das horas mesmo, eu falo assim, mas eu não tinha nenhum controle muito. Depois de um tempo, você ficava tão imerso naquilo e, pô, a prova oral falta tantos dias, a prova discursiva falta tantos dias. Você entra tanto assim que você perde até uma noção de quantas horas eu estou estudando. Você fica mais focado de, pô, eu tenho que completar esse assunto aqui que eu queria ver, revisar isso direitinho. Então, o que eu fazia mais de edital, principalmente de São Paulo, que era uma banca também muito criteriosa e banca própria, né? Era realmente pegava o edital, ia assim, qual é a particularidade, qual assunto não caía ou não, marcava elas, esse assunto aqui eu não sei. Então eu tenho que estudar. Isso também era algo que eu achava que foi algo positivo que eu acho que pode dar de dica. Eu não negligenciava de assuntos. Por mais que fosse difícil, por mais que fosse ruim, pô, eu posso nem saber direito, mas eu não me dava o luxo de não saber. De tipo assim, pô, eu vou só ignorar isso e torcer para não. Porque, querendo ou não, acaba sendo uma questão que você deixa 100% ao chute. Então, mesmo títulos de crédito, por exemplo, é a primeira matéria que vem à cabeça. Pô, na PGE São Paulo, mesmo na objetiva, subjetiva ou prova oral, pô, no mínimo eu vou saber aqui os princípios e tudo, porque vai que eu desenrolo alguma coisa, talvez eu não vou saber muito, mas aí eu pegava o edital e via todas essas, eu marcava e eventualmente olhava esses assuntos. Então a maior postura era essa. Renan, você se colocava pressão para passar? Você tinha medo de não ser aprovado? Rodrigo, acho que é inerente. Acho que faz parte do processo ter um medo, principalmente da PGE São Paulo. Eu me lembro que, assim, como eu disse, eu saí direto da faculdade, eu estudava, e eu sentia, principalmente com a PGE São Paulo, pela questão dos títulos, principalmente. Eu fui aprovado em Sergipe, só que aí os meus títulos acabaram, eu caí para uma colocação que virtualmente não ia ser nomeado. Então eu sentia que, pô, PGE São Paulo, quantidade de vagas, o título era mais difícil, a pontuação de títulos. Eu sentia, pô, essa é a oportunidade que eu tenho. Então eu ficava, de certa forma,
não chegava a ficar com medo de, pô, será que eu vou passar? Alguma hora eu achava que ia, mas ficava com medo de que, pô, vai dar certo, e isso independente. Mesmo com os resultados que acabaram sendo gratamente muito bons, acho que todas as provas que eu fui fazer, eu não tinha certeza que ia dar certo. E na medida que eu acho que avança, você vai avançando na fase, né? Principalmente quando você vai na subjetiva, beleza, a pressão na subjetiva, ela é maior, porque, pô, já passei a objetiva, que é a mais difícil ali, e agora tô na subjetiva, você passa, mas na oral, que você tá com um pezinho lá, velho, dá aquela, meu irmão, não posso errar, né? Dá aquele aperto de, você se coloca numa pressão muito maior numa prova oral, eu acho, do que em outras fases, ou o que você acha em termos de pressão, a prova oral, ela, não de dificuldade, mas de pressão, ela é maior? É, maior. Acho que essa é em si mesmo. E até pelas pessoas ao redor. Você chega pra alguém, pô, tá na prova oral, passou na prova oral, as pessoas já ficam, pô, já tá dentro. E você fica, putz, chegar agora pra todo mundo e falar, pô, não deu certo, e você voltar a casa. Porque, assim, eu tive a sorte também, no período que eu tive, eu acabei pingando de provas em provas, assim, no sentido de que eu fiz a subjetiva de Sergipe, eu tive prova em São José dos Campos na outra semana. Aí já tinha o PGE São Paulo, aí fiz Goiás, aí fiz Paraná. Então, basicamente, era uma prova na outra esperando São Paulo, porque demorou um ano o concurso, né? Então, o medo maior era, pô, imagina uma situação, você está numa prova oral, você reprova, você volta, digamos, para a objetiva, porque é cruel nesse sentido, né? Sim. Então, você se coloca nessa pressão de, pô, já estou muito perto de terminar. Aí você sente mais até do que propriamente a prova em si. Você fica com medo mais do resultado de ter que voltar tudo e remar tudo de novo. Apesar que a prova subjetiva, no meu caso em São Paulo, eu senti uma pressão muito grande, porque a prova é uma prova muito difícil, a prova subjetiva, né? No estado de São Paulo, assim, muitas questões, você tem que ser rápido, né? Então, Extensa, né? também, lógico, a oral tem aquela pressão, né? Não tem jeito, né? É uma forma diferente que a gente não está acostumado a estudar, né? Falando, né? Respondendo, falando. Mas a prova subjetiva também deu uma pressão grande, porque é uma prova muito extensa, né? É uma prova muito cansativa, e tem essas matérias que você falou, né? Que tem muita matéria que a gente não está tão acostumado a estudar, né? Na discursiva de São Paulo, né? É uma prova que foge um pouquinho às matérias, tem alguns temas específicos, e foi muito bom essa dica que Renan trouxe, de não negligenciar, né? Olhar aquilo e deixar o Deus dará. Não vai cair. Isso é muito interessante, você olhar o edital, porque a gente percebe muitas vezes, vários alunos esquecem de olhar o edital do concurso. Passar o olho no edital, ver o que é que tem ali realmente que pode ser seu calcanhar de Aquiles ali, né? Passar o olho com calma, essa dica foi muito relevante. Renan, 7º lugar, PGE São Paulo. 2º lugar na oral da PGE Paraná. Uma das procuradorias mais difíceis do país. Qual é o segredo? Mas antes de você falar o segredo, se você ainda não é inscrito aqui no canal do YouTube do Aprovação PGE, você está perdendo conteúdo de qualidade. Se inscreve agora no canal, aproveita essa oportunidade, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber as notificações, para estar recebendo aqui novos podcasts, novos episódios, conteúdo gratuito que a gente sempre está postando aqui no Aprovação PGE. Não deixa passar essa oportunidade de se inscrever no canal do Aprovação PGE. Mas dito isso, Renan, aprovado na PGE São Paulo, aprovado na PGE Paraná, 2 das PGEs que a galera teme. Qual foi o segredo? Passa o mel pra galera aí. Cara, então, eu acho que segredo, assim, é difícil dizer. Pelo menos, eu me considero que eu não fiz algo muito de diferente, assim, na minha rotina e tudo. Realmente é só estudar muito. Estudei muito, assim, principalmente nas fases depois. Chegou um momento que eu vivia para aquilo também, né? Tinha o tempo todo para isso, realmente vivia para aquilo. Então, acho que é estudar muito. Assim, de, pô, você... E mesmo se você não acreditar, honestamente, de, será que eu consigo? Será que eu tenho capacidade para isso? E, pô, eu olhava, assim, para outras pessoas mesmo, que lá da faculdade perto do meu ano, teve várias gente que foi aprovada naquele concurso da AGU, que foi antes de mim. Você olhava, putz, essa pessoa passou, será que eu consigo passar com esse tempo de estudo que eu tenho? Mas aí você só vai estudando e acontecendo, e as coisas vão acontecendo, e quando você mal percebe, você já passou numa objetiva, e quando você já se duvida, pô, será que eu tenho a bagagem, o conhecimento suficiente para uma subjetiva? Você vai para a prova com esse medo e você, pô, deu certo, e você só vai cada vez mais tendo uma outra dúvida, mas só com base no estudo mesmo. Estudar e saber do caminho também, e abraçar também os lados negativos da coisa. Porque ninguém vende que estudar para concurso é bom, é legal, é divertido. Exige uma abdicação muito grande. Dependendo do tempo de estudo que você vai ter durante o dia, óbvio, vão ter abdicações maiores ou não.
mas você abdicar disso e saber do porquê e é proporcional ao que você vai colher, na minha cabeça. Cara, você falou o segredo. Tem gente que busca a fórmula mágica, o novo hack, a nova técnica matadora que vai fazer com que ele passe no concurso de procuradoria estudando 2 horas por dia em 6 meses. Tem que estudar muito. Ponto. Esse é o segredo. Tem que estudar muito. Você quer um cargo que vai ter uma remuneração acima de R$35 mil em vários PGS. Você quer ter estabilidade. Você quer poder advogar como em várias procuradorias pode advogar. Você quer ter um cargo com status de realização profissional e não quer pagar o preço? Não tem como ser fácil. Tudo que muito custa, muito vale. Então você precisa, de fato, estudar muito. O segredo é esse. Se você quer iniciar o estudo para procurador, saiba, eu vou precisar abdicar de muita coisa, eu vou precisar deixar muita coisa de lado, eu não preciso anular a minha vida. Não, mas precisa priorizar. O estudo tem que estar no aspecto central da tua atividade, do que você está fazendo. Você tem que desenvolver o que eu costumo falar um pouquinho de uma obsessão por aquilo ali. Não dá para encarar aquilo ali, vamos ver se cola, vamos ver se vai dar certo. Ou vamos ver se vai dar certo ou não vai dar certo. É estudar muito. Esse é o grande segredo da coisa aqui. Estudar muito vai te levar à aprovação, vai fazer com que você fique muito mais perto de ser aprovado, né? E indo, Renan, nessa parte mais da técnica de estudo, vamos falar assim, a gente chega numa aprovação PGE, fala muito dos 4 pilares aqui, né? Você está cansado de saber, aluno da casa, é extensivo, né? Fez a base aqui com o curso, então a gente fala muito da questão da doutrina, legislação, jurisprudência e questões. Eu queria te ouvir um pouquinho, o que você achou que foi mais importante disso tudo, para que você conseguisse, focando na primeira fase, na aprovação na primeira fase, dentro desses 4 pilares, ou foi um conjunto? Fala um pouquinho da importância de cada um desses e como você foi estudando de forma específica. Assim, em termos de prioridade, acho que numa objetiva, acho que prestar muita atenção na lei seca, principalmente, acho que você colhe muitos frutos com isso. E também a questão dos informativos. Para dar um exemplo muito claro disso, era que na prova de Sergipe, eu lembro que eu ainda não tinha chegado no final do extensivo para ver tanto previdenciário. E caiu, eu nem lembro agora a quantidade de questões, mas deve ter sido entre 8 a 10. Cara, eu realmente, assim, podia nem estar entendendo muito bem o que estava sendo pedido, mas eu sabia responder por conta que eu já tinha lido várias e várias vezes determinado informativo ou súmula do STF, STJ, que falava sobre aquele determinado assunto e caiu. Então, acho que principalmente formativo e a lei seca são muito importantes. A leitura constante da lei seca. Toda vez que eu lia, e acho que se ler de novo hoje, ainda vou perceber detalhes novos. Putz, eu não tinha notado isso da primeira vez que eu li, você nota agora. Quando você passou, Renan, na PGE Sergipe, você estava com quantos meses de estudo no extensivo? Cara, acho que uns 10 meses de estudo. Acho 10, 11 meses de estudo. Tá. Eu sabia que eu ainda faltava um pouquinho. Eu nem parei, inclusive. Eu acho que eu fiz o extensivo certinho, óbvio. Acho que chegando mais perto da prova, eu adicionava umas revisões. Eu vi esse assunto muito tempo atrás. Adaptava para o edital ali? Porque, assim, no começo, da questão, por exemplo, contratos administrativos e licitações, eu sabia que a chance de cair era muito grande. Então, esses assuntos chave eu revisei antes. Mas eu segui a trilha de extensivo até eventualmente passei na objetiva de Sergipe. Então, fui seguindo tranquilamente quanto a isso e só fui fazendo essas revisões. E a doutrina, só do outro ponto, da doutrina também, eu vejo também muita gente negligenciando, e de certo ponto eu entendo o que essas pessoas querem dizer, mas para mim era fundamental para entender. Veja, eu podia ler qualquer lei, digamos assim, falando de novo do exemplo de previdenciário. Eu podia ler a lei de previdenciário, eu não ia entender nada. Assim, a doutrina era muito boa, ajudava em questões, isso para mim, eu não tenho dúvida. Na minha experiência pessoal, obviamente, ajudou. Mas ajuda, de certa forma, para você entender a jurisprudência, para você entender a lei seca também. E, eventualmente, nas outras fases, subjetiva e oral, eu acho que a questão é a profundidade que você precisa saber. Eu acho que depois da objetiva de Sergipe que eu passei, eu acho que, inclusive, curiosamente, foi um dos melhores desempenhos que eu tive de objetiva. E eu sabia muito menos do que eu soube em outras provas. Era mais a profundidade. Quando eu passei na objetiva, que eu fui ver a subjetiva, eu tenho que saber muito mais profundo essas coisas.
E a questão da doutrina era fundamental também. Cara, isso que você falou foi uma baita aula aqui, de que para muita gente, porque por mais que eu concordo com você, por mais que a lei seca represente ali às vezes 70% do que é cobrado numa prova objetiva, se você fica só na lei seca, cara, a chance de você não reter esse conhecimento, de você esquecer é gigantesca. Por quê? Porque a lei é como se fosse um contrato. Pega um contrato, lê um contrato agora, vou botar um contrato aqui para vocês lerem agora. Daqui a 4 horas você esqueceu. Você vai lembrar um pouquinho, fragmentos de um contrato. Porque o contrato ele não tem um texto corrido, ele é um conjunto de frases. Leia assim, artigo 1, 2, 3, e vai, e sem que aquilo seja organizado de forma concatenada. E a doutrina tem essa função de abrir, né? De abrir aquilo ali, de explicar. E fazer com que... Não é decorar, velho. Vou só decorar a lei seca, você esqueceu, você vai passar. Você tem que aprender aquilo ali. E você aprende com essa simbiose entre doutrina e legislação. É doutrina e legislação. Não é um ou outro, é um e outro. É fazer esse jogo de cintura, né? Porque senão, é o que você falou aí. Pega uma lei de previdenciário, 8.000... aquela lá, 8213, não, 823. Pega aquilo ali, vai ler sozinho. Vai ler. Se você for o super-homem, tudo bem. Vai ler lei de falências, vai ler sozinho ela, não vai acertar. E ao mesmo tempo também, eu acho importante ressaltar que é bom uma doutrina que tenha esse objetivo mesmo de esclarecer, porque às vezes, a gente está falando aqui de concurso público, tem uma doutrina às vezes tão densa que traz para o aluno, que a gente percebe, mais dúvidas do que esclarecimentos. E aí eu não estou dizendo que essa doutrina é ruim, não. Eu estou dizendo que essa doutrina não serve para estudar para concurso. Não. Agora que você foi nomeado, agora que você vai tomar posse, perfeito. Estudar essa doutrina para aprofundar algum tema, trazer uma discussão jurídica, né? Para o mestrado, para um doutorado. Essa doutrina é fundamental para a ciência jurídica. Mas para você estudar para concurso público, às vezes, não é qualquer doutrina. Sim, entendeu? Sim. Eu senti falta só de você falar um pouco do último pilar. Das questões, que eu acho também interessante você trazer o que é que você entende também sobre esse pilar de elaboração de fazer questões, né, simulados. Henrique, quanto às questões, naquele primeiro ano do extensivo mesmo, eu fazia as questões que tinha do PDF. Basicamente era isso. Mas a gente costuma falar que aquilo ali já é suficiente. E no máximo, assim, também, eventualmente, a única forma que eu ia buscar outras era porque eu revia aquele PDF tantas vezes que eu lembrava da questão, sabe? Então, assim, eu errei uma vez. Aí eu vi de novo a questão quando eu fui revisar, eu já lembrava, eu lembro que eu errei nisso daqui. Aí, no máximo, era nessas oportunidades que eu ia. Eu nunca fui aquele de ir muito daqui. Eu vejo algumas pessoas postando, e quanto a isso, não tem problema, vai de cada um. Mas eu nunca fui daquele de fazer centenas de questões no dia para bater um determinado resultado. Eu fazia aquelas, eu acho que era suficiente para mim, eu sentia. Ou eu via, dependendo do meu desempenho também, porque tinha aquelas semanas de revisões que também tinham, na verdade, na última semana, né, do mês, a quarta semana, que era de simulados. Aí, efetivamente, se eu via nessas questões, passado um tempo que eu não fixei muito bem, aí me dava um norte de, eu preciso revisar melhor esse assunto porque eu não entendi. E acho que, aproveitando só outro ponto da fala de Rodrigo, alguns colegas já vieram perguntar para mim algumas dicas e tal, e eu acho que um dos pontos principais que eu acho que era bom esclarecer também era que me perguntam muito se, quando eu ia, ou eventualmente, se você ficava preocupado em já aprender de uma vez. E eu dizia, cara, eu tenho que ler de novo. Eu acho que eu li tal lei, ou digamos, a lei de improbidade. Eu devo ter lido incontáveis vezes. O PDF que eu grifei aquela vez, eu voltei nesse PDF várias e várias vezes. É realmente uma questão de lembrar e esquecer, e você vai, a cada vez mais que revisa, você já lembra disso aqui e vai afunilando mesmo. Cara, é como se fosse um barco que está com vazamento. Ele vai estar vazando, não tem como reter tudo, ele vai estar vazando. O grande lance é quanto de água você consegue tirar o mais rápido possível, que seria a analogia de você estar retendo o conhecimento. Então, vai vazar alguma parada. Quanto mais você ficar fazendo esse trabalho de vai e volta, né? De revisa, relê, pega a lei novamente, pega os grifos do PDF, lê o PDF por completo de determinada matéria. Eu acho que esse jogo, não acha que você vai compreender tudo, porque nem é necessário que você domine tudo para ser aprovado. Eu não conheço ninguém que acertou 100 questões no concurso de procuradoria, que no subjetivo acertou tudo, que na oral teve nota. Não conheço. Se quiser me apresentar aqui, mas eu realmente não conheço.
Renan, fala um pouquinho da tua experiência com a metodologia da aprovação PG na preparação extensiva. A gente falou um pouquinho sobre ela, para quem não conhece. Fala um pouquinho o que você achou, o que você achou que te ajudou nessa tua caminhada até a aprovação. No extensivo, daquele primeiro ano que eu fiz, né? As metas eram da doutrina, aí lei seca, jurisprudências e questões. Acho que, para mim, o principal era a questão da lei seca e da jurisprudência, mesmo de não vinculada àquele assunto. Porque, de novo, né, na mesma analogia que tu trouxe sobre o barco. Veja, eu estou vendo uma jurisprudência agora e, eventualmente, eu vou ver ela quando eu estudar esse assunto também e vou revisar também. Então, era a possibilidade de você ver aquela lei seca, aquela jurisprudência, mesmo desvinculada do assunto que você viu no dia, porque você está, querendo ou não, revisando, vendo ela de novo. Então, para mim, eu acho que o principal, e o que eu falo, eu tenho o Vitor também, tem a mesma opinião que eu, que era aquele caderno de jurisprudência, compilado de informativos e tudo, também aquele cronograma de lei seca. Aquele cronograma de lei seca eu uso até perto da prova oral, eu lembrava dos artigos da Constituição de cada dia que era para ver, porque eu já tinha visto tantas vezes, que ficava para mim, era quase automático. Fazia todo mês e de vez em quando eu preciso ter uma base de, eu queria revisar essa lei, tem uma semana aqui, eu uso de novo aquele cronograma para ver. Então, acompanhou para mim o cronograma de lei seca até o fim. Não negligenciei em nenhum momento, assim, de subjetivo, eu estudei ainda, usei aquele cronograma, e para mim eu acho que era o principal ponto. Se eu pudesse, digamos, enaltecer algum deles, era esse ponto da jurisprudência da lei seca todo santo dia. Legal, isso faz parte da metodologia, exatamente esse é o objetivo, você ficar vendo em vários momentos ali, desvinculada do estudo da doutrina. Agora, saber, recomenda ou não o extensivo da aprovação PGE? Recomendo. Olha aí, se você quer então estudar para o extensivo da aprovação PGE, o link tá tá aqui embaixo, na descrição desse podcast, Henrique. Meu momento marqueteiro que entrou em vigor, né? Tem que aproveitar a bola, que saiu quicando, tem que empurrar, camisa nova tem que empurrar, né, Henrique? Boa, tem que fazer isso mesmo, bom demais. Renan, cara, dificuldade, vamos agora falar um pouquinho sobre as fases dos concursos, né? Tanto da PGE São Paulo, PGE Paraná, que você foi aprovado nas duas, objetiva, discursiva e oral. O que você achou? O que você acha mais difícil? O que foi mais difícil para você dentro dessas três fases? Rodrigo, assim, de dificuldade, eu digo inicial, eu acho que a objetiva é uma primeira ladeira que você tem que percorrer, que talvez seja a mais assustadora. Porque você ainda lida muito com a insegurança de que o que você está fazendo está dando certo. Até você ter esse resultado na objetiva... Aquela validação, né? Exato, perfeito. É uma validação. Eu acho que pode até não ser, digamos assim, a prova mais difícil. Porque como o Henrique mencionou, para mim, a prova mais difícil que eu já fiz foi a prova discursiva da PGE São Paulo, de longe. Mas assim, eu acho que a questão da validação é muito importante. Você passar, você vê, tá dando certo, tem um carimbo, ó. O caminho que eu estou trilhando aqui está dando certo, eu não estou estudando a esmo. Mas eu acho que a primeira dificuldade seria essa, da objetivo. É você ter essa questão da validação. Da subjetiva, que foi a que eu mais notei, era, digamos assim, eu tenho uma bagagem boa o suficiente para passar numa prova objetiva. Mas talvez eu precise agora adquirir uma profundidade muito maior. Não vai ser suficiente eu saber rasamente um tema para marcar X. Mas eu precisaria, justificar essa resposta. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei da PGE Sergipe de previdenciário, não basta agora eu saber só as súmulas, eu tenho que saber o porquê delas. Então, para mim, eu acho que essa foi uma fase difícil também. Me exigiu, que foi justamente toda essa mudança que eu tive de precisar otimizar melhor, porque era necessário para conseguir aprofundar. E da prova oral, acho que tem todo o mito que se cria, óbvio, certas partes nem são mito também, que é a questão de você lidar, de você expor o que você sabe em público, querendo ou não. As provas que eu fiz não era naquele estilo, como é padrão, que eu acho que as pessoas têm mais de MP, que fica todo mundo ali olhando, o juiz, mas você, querendo ou não, você tem que expor. E também lidar com a pressão que a gente já também tratou, de que você já está no finalzinho. Essa é a sua chance. Eu tenho que fazer isso, senão volto algumas casas. Então, acho que era essa questão de exposição e lidar com o nervosismo. Então, eu acho que se eu pudesse sintetizar essas três maiores dificuldades, seriam essas. Cara,
uns dias atrás, a gente tem aqui no grupo nosso educacional, tem também o curso de dedicação Delta, que é focado para carreiras delegado de polícia, carreiras policiais. Né? Eu fiz um podcast com o Matheus, que foi aprovado para delegado em São Paulo e mais em outros 2 estados também. E ele me falou uma coisa curiosa, que eu me lembrei agora, e eu queria até te ouvir sobre isso. E eu concordo muito com ele. Ele falou o seguinte, olha, quando você passa, dentro dessa ideia que você falou da ladeira, da objetiva, quando você passa da objetiva, parece que as coisas começam a fluir. Você tem aquele carimbo de que, porra, eu tô no caminho certo. E parece que você começa a passar. Você vai vindo concurso, você passa em um, aí eventualmente não passa em outro, mas vai passando. Começa a passar em vários simultaneamente. Eu acho que isso aconteceu um pouco com você, né? Em Sergipe, São Paulo, Paraná, você não teve nenhuma grande reprovação, eu não sei, nesse período, mas você concorda que depois que você vence a barreira da objetiva, é como que 70% do caminho tivesse sido percorrido? Cara, é bem por aí também, por uma questão de confiança também, eu acho. Acho que quando você passa da primeira, você tem essa validação, por mais que você, num primeiro momento, você dê uma relaxada, você também sente uma responsabilidade. Pô, consegui, então estou no caminho, então vou estudar mais. Eu acho que uma coisa leva a outra. Pô, eu estudei bastante para subjetiva de Sergipe. O conhecimento que eu adquiri já ajudou muito nas próximas. E aí, para São Paulo, a mesma coisa. Porque como o concurso de São Paulo, que era a minha prioridade de todos os concursos, como ele durou muito, eu intercorreu junto com outros concursos que também eu nem consegui priorizar, eu fiquei priorizando sempre para São Paulo. Mas a bagagem que você ganha e a necessidade de você fica nesse ciclo de, pô, passei em uma, tenho que estudar, pô, você se puxa um pouco mais, acaba levando e realmente acontece isso. Então teve Goiás, teve Paraná no meio, teve Paraná agora no fim, né? Apesar de que o objetivo, eu acho que foi antes da data da oral de São Paulo tá marcado. Então, eu acho que acaba entrando nesse ciclo. Depois que você destrava essa primeira, você acaba gerando uma necessidade maior de estudar, porque você já avançou uma fase, e você acaba passando em outras, eventualmente. Eu não vou te colocar na saia justa perguntando se vai escolher São Paulo ou Paraná, não. Vou deixar no ar. Deixa no ar se ele vai escolher São Paulo ou Paraná. Não vou deixar nessa saia justa, não. Eu quero saber, Renan, quando você olha para trás, cara, 2 aprovações, 2 concursos top, o que você vê, assim, que foi mais difícil nessa tua caminhada? Quando você olha, pô, velho, isso aqui foi mais difícil. Teve algum grande momento que você eventualmente tenha pensado em desistir? Me fala um pouquinho das dificuldades, porque a gente vem, quando a gente fala sobre concurso público, principalmente em mundo de rede social, todo mundo só vê a glória, o troféu, a aprovação e tal. Eu passei, não sei o que, todo mundo sabe, publicação no Diário Oficial, fotinha na posse e tal. Eu quero saber das dificuldades, velho, comer aquele pão duro do dia a dia. Quais foram as tuas principais? Cara, eu acho que era a necessidade de dizer não, muitas vezes. Assim, como eu disse, minha família é de Fortaleza. Então, muitas vezes eu ia para Fortaleza, principalmente nessa reta final de São Paulo, ia visitar minha mãe, e ela chamava para sair, alguma coisa assim, e eu tinha que dizer, não, mãe, eu preciso estudar. Tipo assim, tô muito perto. Ela entendia, ela não achava ruim nem de forma alguma. Mas era muito ruim para mim. Eu me sentia, pô, eu tô vindo para cá, em tese, visitá-la, e tenho que negar, eventualmente, ir à praia e tudo, para dizer não. Então, realmente, a minha namorada também, pô, queria fazer tal coisa, eu sentia, veja, não posso, tipo, ir até muito mais tarde, porque no sábado eu acordava cedo, no domingo eu acordava cedo. O pior cedo. de tudo, Renan, desculpa só interromper, é porque como você morava em Recife, você tinha a possibilidade de ir para Fortaleza e ter as melhores praias do Nordeste, aí você acabava perdendo essa oportunidade, né? Era complicado isso, né? Eu concordo, essa aí era melhor mesmo. Um abraço pro pessoal de Recife, eu amo Pernambuco, amo esse estado maravilhoso. Ele já deixou claro o amor por Fortaleza. Até o time de coração não torce pro Santinha, velho. Cara, não ser torcedor do Santa Cruz é um absurdo morando em Recife. Era duas dificuldades aí já. Essa questão de dizer não, assim, é complicado, é por a família entender, amigos também, né? Alguns amigos também vão chegar aí, esse aí não quer mais saber da gente, não sei o quê, ou você vai vivenciar, imagino, bastante. Renan tá mudou, agora mudou, ele não quer mais saber. Cara, eu lembro que eu fui para um casamento de um amigo e tinha prova, acho que era PGE Pernambuco na época, eu posso estar enganado. E eu voltei cedo, eu era padrinho do casamento e tal. E não estava concentrado no casamento muito. Realmente eu estava preocupado com a prova. Eu só fui para a igreja, né? E voltei e ficou chateado, sabe? Depois a gente teve que conversar e tal, explicar. Porque a gente tem que ter o outro lado também, né? Quem não estuda para concurso não sabe como é, né? Então, assim, às vezes não dá nem para julgar, né? Porque não sabe
não sabe o que a gente tá passando estudando para concurso, E né? na boa, sendo bem sincero, ninguém tem obrigação. Também. De saber, né? Ninguém tem obrigação de ser, vou chamar de empático, vai. Né? Cada um tem a sua responsabilidade. O grande lance é depois sentar e conversar. Ou então, pô, velho, tu é meu amigo há não sei quantos anos. Cara, eu tô passando por um momento que eu tô querendo vencer na vida aqui. Eu acho que é um pouco dessa conversa. Você teve essas grandes conversas, seja com amigos, familiares, para Cara, entenderem a tua situação ou não? Eu tive com minha namorada, porque realmente era uma situação ruim, né? Pô, assim, querendo ou não, você tem que dizer não e você tem que abdicar de muita coisa para isso. Então eu tive que sentar, porque ela também, por sorte, também queria muito vir para São Paulo de toda forma. Então eu chegar para ela, veja, ó, eu tô lhe dizendo não, eu não tô podendo sair tal dia, sábado à tarde, não posso ficar tranquilo aqui com você sem fazer nada, mas é para isso. E eu não posso também, e outra coisa também, não pode garantir que vai dar certo. Veja, eu posso garantir que eu vou estudar muito, vou dar o meu máximo, mas agora não posso garantir que vai dar certo. Então eu tive que ter essa conversa, principalmente com minha namorada, e dizer, poxa, ó, é nesse momento, eu preciso disso, eu espero que você entenda, eu entendo se você não entender, mas eu vou precisar fazer isso, e ainda bem que deu tudo certo. E também, depois das aprovações, acaba dando uma validada também. Eu acho que no começo é pior, essa questão até que o Henrique mencionou, para as outras pessoas, quando fica aparecendo um dia só. Ah, pô, tu não pode parar de estudar um dia. Mas Vai mudar tanto assim um dia. mas quando você começa a ter algum resultado, eu acho que serve de uma validação, de você dizer, ó, é porque já tá perto, eu tô conseguindo o resultado. Então você meio que dá uma blindagem boa em você. Cara, nada melhor que o resultado para que as pessoas comecem a acreditar no teu sonho. Nada melhor. Enquanto fica só no gogó, eu vou ser aprovado, confia em mim, eu vou. É difícil. Vamos colocar no lugar de uma pessoa que tá namorando um concurseiro, vai? É difícil entender. Porra, a mulher pensa, ou o cara que namora a menina pensa, porra, não sei, a concorrência é grande e tal, eu sei, pode ser, confio nele, ele é bom e tal, mas bate aquela insegurança, né? Quando, não dá pra brigar com o resultado, velho. Foi aprovada a primeira fase objetiva, Sergipe. Porra, a pessoa que tá do lado já começa a confiar, a família já começa a confiar. Então, às vezes, quem tem que estar com um problema de confiança no relacionamento, em qualquer tipo de relacionamento, meu irmão, resultado. Foca no teu resultado. Começa. Às vezes você vai falar 1000 palavras, não vai adiantar nada. Quando você começa a ter resultado, as pessoas começam a acreditar no teu sonho. E jogar aberto, como o Renan jogou com a namorada também, parar e chamar e conversar. Eu tava de férias agora, eu tava viajando com minha esposa, eu nem lembrava, mas ela disse, Henrique, lembra quando a gente tava estudando, que ela também estudava para concurso, e passou também, a procuradora. Aí ela disse, lembra quando eu estudava para concurso, que eu falava, pô, Henrique, tava querendo viajar, eu tô vendo a galera viajando, minhas amigas viajando. Eu disse, Marília, tem calma, que a gente já vai viajar muito ainda. Então é hora da gente ficar quieto agora, mas a gente vai fazer essa viagem que você quer. E agora a gente estava viajando e ela veio conversar comigo quando a gente estava em viagem agora, dizendo, tu lembra quando você falou? Confesso que eu não lembrava que tinha falado isso, mas era o que eu tinha em mente, né? Calma, hora de abrir mão e lá na frente a gente vai colher. E agora eu estava de férias viajando com ela. Então é isso. É você curtir esse momento e agora é isso. Sua namorada vai estar aqui com você em São Paulo e é uma nova fase de vida, né? Cara, e no dia saiu tua aprovação ali, no dia que você descobriu ali, porra, saiu. Aquele dia tenso que a galera fica olhando, se sai ou não a publicação, né? Cara, conta aí um pouquinho dos bastidores desse dia. Cara, então, no concurso da PGE São Paulo, eu fiz com o Vitor, né? Vitor já mencionei aqui várias vezes, é um amigo meu da faculdade, do meu grupo de faculdade, da sala de faculdade, grupo de amigos mesmo. A gente fez a faculdade toda junto, e aí decidiu, um pouco depois de estudar para a procuradoria, acho que questão de meses, e a gente fez juntos. Então, pô, a gente fazia prova, a gente ficava no mesmo hotel muitas vezes. Então, tanto na subjetiva quanto na oral, a gente acabava sabendo com um dia de antecedência que ia sair, sei lá, à tarde. Na oral foi isso. Eu lembro, dia 6 de janeiro, a gente soube que ia sair no dia 7. Aí mandou mensagem, ó, vai sair. Aí, cara, não dormiu. Ficava eu e ele sem dormir, saía, acho que o DOI 5 horas da manhã, não dormiu, porque não tinha como dormir. Aí ficava esperando, tanto na subjetiva quanto na oral. Ó, qualquer coisa tu me liga. Se eu não te responder, mandar mensagem de 4h55, me liga. Me acorda, enfim, diz que saiu e diz logo o resultado. Porque eu não vou não tenho a cabeça para buscar meu nome lá no DOI. Se você vê, diz. Então a gente ficou da prova oral, a gente ficava cada, sei lá, 1 hora, mandava, falta 3 horas, falta 2 horas, falta 1 hora. Aí quando sai, aí, pô, que deu certo para nós dois, graças a Deus, que deu certo, pô, é uma felicidade absurda. Eu acho que
Quando eu vi, e outra, eu ainda tive a surpresa dos resultados, porque genuinamente eu nem esperava que eu teria ido tão bem. Então, pô, teve a surpresa, pô, deu certo. Segundo, pô, olha a nota que eu tirei. Então, ainda eu me lembro que no dia assim eu fui, corri pro quarto que meu pai tava, acordei ele, pai, deu certo, não sei o quê. Eu acordei meu irmão e, pô, deu certo, e não dormi. No dia 7 todinho eu não consegui dormir, porque era muita adrenalina e, pô, deu certo, e não cai a ficha, querendo ou não, você fica, pô, acabou, e todo esse ano todo de curso era absurdo. E da prova oral do Paraná, como de São Paulo já tinha saído antes, eu acabei resolvendo as pendências por conta da nomeação, já estava perto da nomeação, então eu não estava nem tão antenado na do Paraná. Então eu recebi a mensagem de outro amigo me parabenizando pelo resultado. Quando eu olhei, putz, eu não acredito. Vi também o resultado também muito bom, também não estava muito esperando. Então foi assim, pô, eu contei para minha mãe, nessa época eu estava em Fortaleza, do resultado do Paraná. Falei para minha mãe, pô, assim, já estava muito feliz por São Paulo, ainda veio outra, para mim é uma gratidão enorme. Cara, é uma sensação que você precisa vivenciar mesmo, para explicar em palavras, a ficha, você fica meio bobo, meio sem entender aquilo, caramba, é verdade mesmo? Você tem uma desconfiada se é meu nome mesmo, tu olha 50 vezes o nome para bater ali, e para ter aquela sensação de que agora mudou por completo, mas sabe onde a ficha vai cair mesmo? Vai ser no Palácio dos Bandeirantes? Vai ser na Sala São Paulo. Na Sala São Paulo. É nesse dia, velho. Quando você chegar lá, tiver com teu melhor terno, escolher a tua gravata, botou a tua camisa, chegar lá, meu irmão. A gente aqui é difícil segurar, né? Quem é mais emotivo, como eu sou aqui, é difícil não segurar as lágrimas. E, porra, começa a me lembrar aqui, já começa a querer a materializar aquilo ali, porque realmente é a sensação de que tudo valeu a pena no final, né? De que todo aquele esforço, todos os nãos que você Exato. falou, que tudo aquilo ali serviu para um propósito maior e você vai exercer agora uma carreira que vai te dar muita satisfação, você vai ser muito bem-vindo na PGE São Paulo. Fica já também aqui, a gente falou já no privado, fica publicamente aqui, conta com a gente também nessa adaptação da carreira aqui, vai ser um prazer estar te recebendo a carreira toda, tá muito feliz com esses novos aprovados, mas cara, é no momento de posse ali que a coisa materializa e você olha para trás e vê que tudo valeu a pena. Agora eu quero saber do Vitor. Vitor é o cara mais tímido, né? A gente começou lá na oral, eu quero saber se chamar para cá ele vem, que eu vou fazer um negócio público aqui para ele. Pode Vou chamar ele vem, né? Perturba que ele vem. Então, ó, o convite já tá feito. Acabando o podcast, já vou mandar o WhatsApp aqui para ele também. O Vitor foi outro aluno nosso, a gente conheceu lá no curso de oral, né? Aí a gente chegando aqui nessa reta final aqui, Renan, queria trazer o papo um pouquinho para a prova oral, de maneira geral. É uma prova muito temida por quem estuda para concurso, né? Ninguém se prepara para a prova oral com antecedência, né? Ninguém treina oralmente, né? Você tá marcando X, ou no máximo você faz uma discursiva. Mas como foi essa tua preparação para encarar uma prova oral e como foi também o dia, de fato, da prova oral? Da preparação, assim, em específico, acho que a coisa que eu mais modifiquei mesmo era ter mais um traço de oralidade quando você está estudando. Então é realmente assim, eu me lembro vividamente de uma memória que eu tenho, estava em Fortaleza, estava estudando, isso já era perto da prova, era ITCMD e PVA. Então eu terminava o PDF, aí eu parava e eu simulava uma pergunta e tentava oralmente responder, e respondia andando pela casa, e ficava respondendo. Acho que esse era o maior traço. E também de jurisprudência, buscar um fundamento melhor e ir um pouco a mais, ver a palavra, porque eu acho que dava uma sustentação melhor para a resposta. O curso também, o que eu fiz em São Paulo presencial, ajudou muito em termos de confiança também, porque no que a gente fez, tinha professores que eu já via antes, que eu tinha uma admiração muito grande, Rafael Oliveira, o professor Luiz Vale, o professor Bruno Betti, os outros todos que estavam aqui. Você está de frente a frente com a pessoa você tanto admira, você sente uma pressão, na minha opinião, foi tão quanto da prova oral. De chegar para o professor Rafael Oliveira e me perguntar alguma coisa de administrativo, não tem como chegar muito ali. Mas do dia específico, eu estava nervoso nos dias anteriores, tenho que terminar de revisar tudo para estar uma consciência tranquila. Tenho que revisar tal assunto aqui que faltou, faltou a revisada, né? Então, depois que eu consegui revisar, eu fiquei um pouco mais tranquilo. E no dia, eu acho que acabou que
o contexto todo foi mais favorável. Eu encontrei colegas que já tinham feito até o curso, o Renato tinha feito curso com a gente, ele fez junto comigo. Então, quando a gente estava na sala de espera da prova oral, teve uma conversa do pessoal, de quem ia fazer a prova, e isso ajudou muito a quebrar o clima. Foi por ordem alfabética também? Foi. Aí, a prova em si, aí já era o começo, você precisa pegar um pouco no tranco. Eu comecei Direitos Humanos, que era bem puxado, assim, foi bem puxado. Começou na dureza. Bem puxado, mas depois você entra, basicamente, você meio que dá uma esquecida do que vai. Você até às vezes eu saí um pouco para respirar, para não Virar fazer... a página rápido. para não ficar também, esquecer, né? Entrar na cabeça de que é um treino. Porque você faz tantos treinos antes, eu tinha a felicidade de ter o Vitor junto, então a gente fazia tantos treinos, que já ficava meio automático. Então parava um pouquinho e para voltar a cabeça, faltam mais 3, faltam mais 4 bancos. Lá no Paraná eu achei que era mais nervosismo, por assim dizer. Eu não estava tão nervoso quanto São Paulo, porque tinha tudo dado certo em São Paulo. Mas a organização era mais... Não tinha esse contato antes que você tinha com o candidato, e eu estava numa sala e você sentia a atenção de todo mundo, você se apresentava, né? Você fazia a apresentação e esperava o fiscal dar o ok para que você começasse a responder. Você ficava de frente a frente para o examinador, calado, assim, só observando. Então era mais... Tinham esse nervosismo, assim, o esquema estava mais pro nervosismo. Mas, assim, como o Henrique disse, para mim a subjetiva em termos de dificuldade mesmo é muito maior. As perguntas da prova oral, por mais que, óbvio, algumas eram bem difíceis, mas no geral mesmo é mais você lidar consigo mesmo e tentar, de certa forma, desmistificar o fato de que o avaliador do outro lado é uma pessoa, digamos assim, comum. Ele só está fazendo determinado papel naquele momento de avaliador, mas que não é mais você com você mesmo, digamos. Então, acho que é mais por aí a minha experiência. Renan, eu queria te perguntar também agora sobre eu vejo pouca gente falando sobre isso, questões burocráticas, vamos dizer assim, para nomeação, para posse. Agora que você já foi nomeado, a gente está há poucos dias aqui, a depender da data que as pessoas estiverem vendo aqui o podcast, da posse. Como tá essa questão da organização? É um batalhão de documentos que precisa, né? Tá desenrolando tudo. Cara, na PGE os documentos eram muitos. Acho que acabou por conta da questão do prazo entre a nomeação e a posse, acabou ficando um pouco corrido. Aí você até já tinha alguns documentos, óbvio, quando você já aprova, você já tem que, de certa forma, minimamente, apesar de você não ter a lista oficial do que você vai precisar apresentar, você acaba já se organizando. Eu tenho que pegar... Eu me lembro da minha certidão de nascimento, que era de Fortaleza, não tinha mais, como é que eu vou buscar e tudo. Então você já tem que fazer essa organização, mas é uma correria muito grande. A perícia também, agora em São Paulo, aqui é meio puxado. Então aí você tem que fazer os exames e tudo, e vira uma correria grande antes de assumir. Deixar tudo organizado antes, então, né? Documentação organizada, ver certidões, né? Isso é muito importante. Já deixar tudo, principalmente os físicos, acho que é o principal. Hoje o Gov.br já ajuda muito em muitas questões para retirar online. Mas essa questão reservista, para você ter o físico, a nova carteira de identidade também é bom. Assim, à medida que você for avançando, você já resolve essas pendências para você ter uma cabeça mais tranquila. Doutor Renan Sindor, tá animado de ser procurador? Animado, muito animado. Legal, Sim. Cara, legal. Parabéns novamente pela tua conquista, cara, fruto de muita dedicação. A gente tem um orgulho, uma felicidade grande de ter participado minimamente dessa tua jornada. A gente sempre costuma falar aqui que o curso é só uma ferramenta, um mérito aqui é do aluno, é o aluno que bota o bumbum na cadeira e estuda todos os dias. Foi um prazer ter te conhecido também lá no curso de oral. A gente como tinha conversado lá, brincado, a gente deixar minimamente descontraído o ambiente ali, porque a gente sabe que é tão pesado, né? Bastidores de oral. Quando Rafael, quando lhe ouviu no curso, ele me chamou no canto, ele disse, cara, esse é impossível não passar. Não foi qualquer elogio não, né? Ele disse, cara, esse aí pode ficar tranquilo, porque a gente fica muito preocupado com os alunos, né? E a gente fica muito tenso com os alunos. Isso aí pergunta pro professor. Os professores... né? Vamos conversar depois, saber quem tá com mais dificuldade, quem não tá. Até pra aí ele chegou e disse, né? Henrique, esse aí, risco zero, pode ficar tranquilo, que a gente fica bem nervoso. Aí ele disse, esse aí, risco zero, pode ficar tranquilo. No curso, eu me lembro muito, assim, um que foi primordial, assim, era o Bruno Betti. Eu acho que
teve alguma na banca simulada, terminou assim a banca, ele me puxou de canto, perguntou qual era a minha classificação no concurso e me deu assim uma confiança muito grande porque de novo, você está na prova oral, mas você ainda está inseguro de, pô, será que eu sei o suficiente? Era a minha primeira, né? Então, você está inseguro. E quando vem alguma validação de fora dizendo não, fique tranquilo, você vai brigar por posição. Aí você já fica, primeiro, muito aliviado, de, pô, então tem uma validação, e segundo, você ganha um estímulo mais de estudar mesmo. Então, realmente, foi muito bom o curso, deu uma ajuda muito grande. É legal, é legal. Obrigado, Renan. Cara, reto final aqui, a gente chegando nos últimos minutos aqui do podcast. Cara, dá um recado pro pessoal que tá nos vendo aqui, se você pudesse, com toda a tua experiência nesse estudo para concurso, tudo aquilo que funcionou para você, quem tá nessa jornada na dificuldade, né, que ainda não tá nem perto, às vezes, de conseguir uma aprovação no objetivo, às vezes pode parecer que um papo como esse está muito distante da sua realidade, mas fala para essa pessoa que está nos vendo aqui, o que você recomenda que ela faça durante a sua trajetória para que ela possa também conquistar uma aprovação como você conquistou? Veja, eu honestamente eu não sou ninguém para dar muitos conselhos, mas do ponto de vista da minha experiência, principalmente no mundo que a gente vive hoje, eu acho que é você não se comparar, seja para o bem, seja para o mal. Acho que você tem que se preocupar mesmo em estudar muito, fazer o seu. Cada um acaba trilhando uma trajetória com seus percalços ou com suas facilidades a mais, mas pode ter certeza que estudando muito, se dedicando muito às abdicações, no final das contas vai tudo valer a pena e você faria tudo de novo, de verdade. Boa, boa, boa. Doutor Henrique Silveira Mello, bancada PGE São Paulo hoje Bancada aqui. PGE São Paulo. Muito obrigado pela participação. Renan, foi um prazerzaço te receber. O cara nota 10, gente boa. Tamo junto, conta com a gente aqui nessa jornada também. Foi um prazer te receber aqui no podcast, tá bom? Eu que agradeço a você, Henrique, a Rodrigo. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado já como colegas agora também, futuramente. Foi muito bom estar aqui e obrigado por tudo mesmo, por ajuda na caminhada. Galera, você que está nos vendo aqui, curtiu aqui o nosso podcast, deixa teu comentário aqui, qual foi a principal lição, o que mais te impactou aqui, pode colocar aqui nos comentários aqui, se você estiver vendo pelo YouTube. Não se esquece de se inscrever no canal para receber sempre conteúdo focado em procuradoria, como a gente costuma falar, prepara para passar. Muito obrigado e até uma próxima.